Próximo passo, a sinopse. A gente vai encontrar pedido de sinopse em qualquer edital que a gente for entrar para mandar um roteiro ou para mandar para alguma produtora que está procurando um roteiro para filmar. Aqui o nosso querido autor, ele diz que a sinopse é um sumário da nossa história em 1 ou 2 páginas. Ou seja, na premissa a gente tem os elementos básicos e fundamentais da estrutura da história. Já na sinopse, a gente pode ter uma escrita mais elaborada e contar um pouco mais sobre as coisas que vão acontecer e como. Nesse nosso arquivo do Celtics aqui, a gente tem uma sugestão de como montar uma sinopse que funciona mais ou menos assim. Ele divide em 5 partes. A primeira parte, o ato 1, que eu não falei ainda, que eu disse que no tutorial anterior eu disse que eu ia falar especificamente sobre o ato 1, 2 e 3 da estrutura aristotélica de narrativa, né? Aqui ele sugere os pontos que devem constar, por exemplo, a situação de abertura do filme, ou o gancho, a introdução do herói e a falha que o herói tem, a introdução dos principais personagens, o evento mais importante e a decisão do personagem em agir. Como eu tinha dito anteriormente, no tutorial anterior, o segundo ato ele é mais longo e geralmente ele é dividido em 2 pontos, porque ele tem um ponto central. Aqui ele fala, aqui ele diz em mostrar o plano do vilão, ou os obstáculos, a primeira tentativa do nosso herói de conseguir alcançar o objetivo que ele tem. E por aí vai. Eu sugiro baixar o Celtics, que é um programa gratuito, baixar esse arquivo do site deles e dar uma estudada mais a fundo, porque não dá tempo de eu falar de cada coisinha desse, senão o nosso tutorial vai ter 3 horas no mínimo. Então a sinopse ela é bastante importante, tanto para quem vai conhecer o teu roteiro, porque ele vai ter diversos pontos do conteúdo e da estrutura que você pensa quando escrever o roteiro, e também se você escrever a sinopse antes de escrever o roteiro, você já vai saber o que escrever em determinados pontos do roteiro. Eu acho isso algo fundamental, e é nessa parte aqui a gente pode ter um pouco mais de liberdade para contar coisas bacanas que a gente pensou no nosso roteiro. O terceiro passo é o esboço em passos. O que ser esboço em passos? O nosso autor aqui escreve que o esboço em passos ele faz um sumário das cenas e dos pontos de virada em uma sentença. Isso aqui é uma coisa muito legal também de se fazer antes de se escrever o roteiro, porque é um guia para a gente não se perder, porque quem já tentou escrever qualquer coisa na vida, uma das piores coisas que tem é uma página em branco do nosso lado. Quando a gente vê algo escrito e pronto, tudo parece muito lindo, muito fácil, mas quando a gente senta e vê uma página em branco e tem que completar essa página em branco inteira, daí o bicho pega. Então, se a gente utiliza um método desse, como o esboço em passos, ele vai facilitar muito a nossa vida quando a gente for realmente sentar e escrever para valer. E o que seria esse esboço em passos? É melhor ver um step outline real. Aqui o autor fez o esboço em passos do Avatar, e o que acontece? Os filmes são divididos em sequências. Aqui ele colocou a sequência A em Pandora, o Jake experimenta o corpo do Avatar. E aqui ele coloca em pontos o que vai acontecendo. Então a gente não precisa iniciar o roteiro escrevendo com as ideias que estão na cabeça. A gente pode pensar nessas ideias e colocar. Termina a hibernação e os sonhos que ele está voando, ele chega em Pandora. Daí depois ele recebe uma proposta de pegar o contrato do irmão dele. Eles chegam em Pandora e acontece a cremação do corpo do irmão que morreu. Depois o Jake está na cadeira de rodas e ele não tem dinheiro suficiente para cirurgia, para ele voltar a andar. Enfim, aqui estão todos os pontos principais da história. Depois a gente vai ter a segunda sequência,
O Jake quer de volta as pernas reais dele. Então vai ter aqui a série de eventos da história para explicar essa questão, o porquê que ele aceita o contrato para ele reaver a sua mobilidade. E por aí vai até o final do filme. Avatar é um filme que parece que não acaba nunca, tem 2h30 ou mais e é bastante coisa. Então, quando a gente for escrever um filme, a gente tem aquela estrutura de primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Isso aqui, esse esboço nos ajuda a colocar o conteúdo de cada ato e a gente pode mudar, deletar, passar uma coisa para um lado para o outro. Então eu acho que é uma coisa que facilita bastante a gente enxergar a nossa história como um todo e começar a mexer de forma mais fina em cada parte da história. O quarto passo que o nosso querido autor apresenta é o treatment, o tratamento. Tratamento, aqui, que eu nem sei como é que se usa isso em português. Eu tinha que ver os editais que eu tenho, porque às vezes eles pedem algo parecido. O tratamento é, você escreve a história de roteiro, só que de uma forma mais de literatura, digamos assim. Aqui ele diz que algumas pessoas escrevem o tratamento entre 6 e 7 páginas, algumas outras escrevem 40 páginas. Eu tenho uma experiência pessoal bastante interessante, porque há uns 2 anos atrás eu escrevi um roteiro para uma competição da NET, que eles pediam uma série de 5 a 20 episódios, e eu estava escrevendo um romance. Eu pensei numa história, num spin-off do romance e escrevi uma série. Eu comecei com logline, escrevi sinopse, praticamente escrevi esse step outline, esse esboço em passos. E quando eu comecei a escrever o treatment, o tratamento, eu comecei a escrever como se fosse um romance de literatura. O que aconteceu? Infelizmente o meu projeto não foi escolhido, não foi aprovado, e o que eu fiz? Eu transformei o tratamento da minha série em um romance. Eu já tinha toda a estrutura da história, eu tinha a premissa, eu tinha a sinopse, eu tinha tudo o que ia acontecer, eu tinha todos os personagens, as descrições, o que acontecia, eu tinha todas as situações que iam acontecer. Eu já tinha escrito um tratamento com viés bem mais de literatura. Então eu resolvi baixar minha cabeça e escrever um romance. No final das contas, deu um romance de 200 e poucas páginas. Nesse momento ele está sendo revisado por um revisor, que em breve eu vou publicar, provavelmente em e-book. Bom, é um breve tutorial, são breves tutoriais que eu estou fazendo. Isso aqui não são aulas de roteiro. A minha intenção é fazer as pessoas que não conhecem e têm vontade de escrever, instrumentalizar um pouco e mostrar o que é que essas pessoas têm que buscar para melhorar a sua escrita, para melhorar os roteiros que querem escrever. Então, no próximo tutorial eu vou utilizar um outro programa que é bem bacana para a gente começar a analisar o ato 1 dos roteiros, depois o ato 2 e posteriormente o ato 3, e provavelmente o último tutorial dessa parte de roteiro eu vou utilizar o Celtics aqui para mostrar essa ferramenta como uma ferramenta para escrever roteiros, que eu acho fantástico o Celtics. Então espero que tenham gostado e hasta la vista, baby!